desta manhã. Antes de mais nada, novamente de lembrar a vocês que o painel de número 5 sobre compliance, a hora da proteção de dados, teremos também um workshop simultâneo agora a esse painel no Laboratório 5 sobre cidades transparentes, a experiência do vírus do Instituto Não Aceito Corrupção, INAC. Então, agora vamos continuar o evento em alto nível sobre o tema que todos perguntam. O painel de número 5 será sobre compliance digital, a hora da proteção de dados. Para isso, convido os ilustres senhores Dr. Giovanni Saavedra, presidente do Comitê Organizador de Compliance Across Américas, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e sócio fundador da Saavedra e Gochevski Sociedade de Advogados. Seja muito bem-vindo, Dr. Giovanni. Convido também o Dr. Cláudio Melo de Castro, gerente sênior, compliance e proteção de dados na Grant Thornton Brasil, para se juntar a nós, por favor. Chamo também o Dr. Lucas dos Anjos, especialista na coordenação geral de tecnologia e pesquisa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e professor adjunto na Universidade Federal de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo, Dr. Lucas. Chamo também a doutora Ana Frazão, advogada sócia na Ana Frazão Advogados, árbitra, professora associada de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, doutora Ana. E por fim, chamo o doutor André Luiz Coutinho, gerente de governança, riscos e conformidade na Empresa Pública de Tecnologia da Informação e Comunicação de Porto Alegre. Seja muito bem-vindo, doutora. Lembrando que às 11h15, no Laboratório 5, teremos um workshop Cidades Transparentes, a experiência do vírus, conduzido pelo Dr. Davi Lago, diretor do INAC, e o Dr. Paulo Acomoni Júnior, CEO do Ouvidor Digital, e a doutora Nair Vera Saldanha, partner na Madrona Advogados. Muito obrigada, um excelente debate. Boa tarde, pessoal. Bom dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer a equipe da organização desse evento, que está sendo fantástica, em nome do Paulo Patalo e de todos que estão colaborando com esse nosso grande evento. Agradecer também o convite para mediar esse painel pelo Dr. Giovanni e saudar todos os nossos colegas que estão aqui no painel e a todos vocês que estão nos assistindo. Antes de qualquer coisa, queria dizer que é uma alegria estar aqui presencialmente, principalmente nós que participamos de vários eventos e aulas nos últimos 2 anos, estar aqui presencialmente, poder abraçá-los e cumprimentá-los é algo que nós vamos lembrar desse evento por várias situações. Essa, com certeza, é uma delas. Bom, eu queria também agradecer a presença do secretário municipal de Transparência e Controladoria do município de Porto Alegre, do Estado Fluminense, e também agradecer a presença do Dr. Marcelo Crespo, que é certamente um precursor do termo aí do Compliance Digital. Bem-vindos, então, ao painel Compliance Digital, a hora da proteção de dados. Nosso painel começou às 11, então ele vai até 12h30, um pouquinho mais para a gente compensar esse horário. A dinâmica que nós tínhamos pensado aqui é um bate-papo informal, né, com 2 ou 3 rodadas, se nós conseguirmos 3 rodadas de perguntas, direcionadas a cada um dos participantes do painel, mas abertas à complementação quando a gente chamar na sequência. E queria dizer que eu não vou controlar o tempo está aqui, a gente tinha combinado mais ou menos uns 10 minutos,
E a Rita me comentou que tem um botão aqui que quando passar de 15 minutos abre um alçapão, a pessoa vai lá para o metaverso e a gente continua acompanhando por aqui. Mas enfim, são então 3 rodadas. A ideia na primeira rodada são aspectos mais gerais, então governança, riscos, compliance e a relação com o compliance digital e compliance de dados. Na segunda rodada, nós vamos focar um pouco mais a segurança da informação, incidência de segurança, frameworks de mercado. E se nós conseguirmos, na terceira rodada, a gente fala um pouquinho sobre autorregulação regulada e outros aspectos relacionados aí ao compliance digital. Bom, dando início, gostaria de perguntar, então, ao Dr. Giovanni, né, com a LGPD, as organizações em geral, elas passaram a ter a necessidade de dimensionar um sistema de gestão direcionado à proteção dos dados pessoais e à privacidade. Qual é o papel de um sistema de gestão de compliance nesse novo contexto, nessa nova realidade? Obrigado, André. Vou cumprimentar meus amigos, Lucas, Cláudio, Ana Frazão, alegria estar com vocês. A melhor parte do evento é a gente poder trocar experiências, especialmente com colegas que, pela correria do dia a dia, a gente não consegue estar sempre juntos, a gente pode fazer isso aqui. Queria agradecer pela pergunta, André, porque é um tema que eu gosto muito de falar. Estou vendo o Marcelo Crespo aqui, a gente debateu isso em várias circunstâncias. Eu lembro dele lá no início, a gente ficou com várias dores de cabeça, que as empresas não se interessavam por esse tema. E será que tem alguma coisa a ver com compliance ou não? Como é que a gente faz? Várias vezes a gente conversou sobre isso. E às vezes o que eu noto dos meus clientes, ou mesmo nas discussões acadêmicas, é que, enfim, o tema da LGPD tem um grupo de colegas que começou a desenvolver lá atrás, compliance também, mas às vezes dá a impressão, até pelos eventos, etc., que são coisas muito diferentes, né? Que a gente tem LGPD de um lado e compliance do outro. E a gente nota, tanto do ponto de vista prático quanto teórico, que não há uma grande distância, né? Apenas fazer uma analogia, eu trabalhei muito tempo na parte de trabalho, né, com a parte de prevenção da lavagem de dinheiro. É a mesma coisa, a gente tem uma lei, a gente tem decretos, a gente tem agências reguladoras, tem naturalmente especificidades que não são as mesmas, por exemplo, compliance na área da saúde. Então, compliance tem essa beleza, assim, que não sempre é muito explorada em alguns cursinhos que não são os pilares de compliance, enfim, não sei bem o que são pilares, tal, mas de qualquer maneira, tiver a ISO e não encontra pilares lá e a gente fica se perguntando onde é que são os pilares, né? Mas de qualquer maneira, eu queria falar que quando a gente está trabalhando com compliance, a gente tem que pensar nisso. É como, né, sem entrar no juridiquês, imaginem nós, pessoas físicas, a gente quer, eu estou tentando emagrecer, já não é fácil, né? Eu ia dizer que é só a gente querer que a gente organize e faz, né? Mas não é assim. A gente tem que criar também uma prática, um hábito, etc. Mas como a gente vai fazer isso numa organização? A gente tem várias pessoas. E eu digo, então, essa organização tem que defender esses valores, esses princípios, whatever name a gente quer dar para isso, né? Eu preciso, na prática, movimentar pessoas para agir no seu dia a dia daquela maneira. Isso é gestão. Mas, quando a gente fala de compliance, a gente está falando de um aspecto disso. Por isso que a gente diz, e as ISOs falam que são sistemas de gestão. Tanto quando a gente fala das ISOs de segurança da informação, quanto a gente fala das ISOs de compliance, sempre são espécies do tipo sistemas de gestão. Então, eu acho importante a gente ressaltar isso, porque existem aspectos que são comuns, né? Quando a gente trata de prevenção a incidentes de segurança, enfim, de vazamento de dados, e quando a gente fala de compliance genericamente dito. Então, o que a gente tem de comum nos dois aspectos? Que nos dois âmbitos a gente tem que criar uma avaliação de riscos. Então, infelizmente, no mercado, às vezes, quando a gente vai nas empresas, eu acredito que o Marcelo deve passar por isso também, a gente vai lá e diz, não, a gente tem que fazer avaliação de risco. Ah, não, mas vem um colega aqui que disse que era só fazer uma política.
Sim, mas como é que vai fazer a política se você não sabe que vai votar na política? Por exemplo, vocês têm servidor, é próprio, não é? Vocês têm antivírus, vocês têm VPN, vocês têm... Eu tenho que entender do que se trata, isso a gente chama de avaliação de risco. Né? Quais são as pessoas com as quais vocês interagem? No compliance eu vou analisar as partes interessadas, mas aqui eu preciso saber também, porque tem compartilhamento de dados com terceiros, etc. Eu preciso saber se é internacional, se não é. Então, o que eu queria, assim, nessa parte inicial, até para não dominar o nosso debate, é ressaltar que a gente tem uma nova lei. Isso exige que a gente reflita e refaça as nossas avaliações de risco para inserir esse elemento. Ah, mas não é só isso, tem coisas específicas. Sim, assim como tem na área de prevenção à lavagem de dinheiro. Na lei vai se falar em encarregado de dados. A gente pode discutir se pode ser a mesma pessoa, compliance officer, etc. Talvez a gente discuta aqui se pode ser terceirizado ou não, tem uma opinião bem clara a respeito, mas sim, tem aspectos, mas isso faz parte. Assim como, por exemplo, na área da saúde tem que ter uma pessoa encarregada da parte de prevenção de lavagem de dinheiro e tem que comunicar INS, isso é normal. Né? Então, a estrutura é a mesma. E por que isso é importante? Porque não é só uma questão técnica. A gente precisa entender onde estão os gargalos. Fazer uma política e não fazer é a mesma coisa. Eu tenho filhos, né? 3. Casal de 7 e um de 9. Seria a mesma coisa que dizer, não, ser pai e mãe é fácil, é só criar uma política. Então, assim, não pode tomar... A gente faz uma reunião com os filhos, né? Bem simples, e diz, doce é ruim. A gente precisa organizar melhor o uso de telas e videogames e vocês precisam estudar, ler livro, porque é importante para a vida. E eles, obviamente, saem fazendo. É a mesma coisa que uma empresa. A gente faz uma reunião e diz, não, está aqui o código de ética de conduta, é bem simples. A gente faz uma reunião e diz, está aqui as políticas, façam de acordo. E todo mundo sai fazendo. Eu não sei nem por que a gente tem esse evento, porque é simples. Então, assim, é óbvio que não é assim. Ontem a gente viu o CWC falando, se a gente tem uma empresa machista, você pode fazer a política que você quiser, né? As pessoas não vão respeitar as mulheres. Da mesma maneira que, só para eu terminar, eu tive um caso de um cliente nosso que teve um vazamento de dados. A gente foi olhar da onde surgiu do computador do encarregado de dados. Aí eles me perguntaram, o que eu faço? Eu faço duas, uma, né? Ele fez de propósito, ele é um mal intencionado, ele não pode ficar no cargo. Ele fez porque não sabia. Bom, ele é incompetente, tem que sair do cargo igual. Então, assim, uma decisão vocês já têm que mudar a pessoa. E casualmente ele disse, não, veja bem, é que o meu filho entrou nesses sites. E aí que veio o vírus, sim, seu filho, estou vendo aqui. Então, eles tinham todo um sistema de controle falho, uma maneira antiga de fazer acesso de casa, que a gente já tinha explicado que era um problema. Isso a gente vai tematizar aqui. Mas enfim, eu não quero dominar o nosso debate aqui, temos vários colegas super especializados para falar, e eu acho que para essa parte inicial eu queria parar por aqui. Então, bom, muito obrigado, professor Giovanni. A gente vai dar uma rodada mais ampla e depois a gente pode complementar no final desse primeiro ciclo. Professora Ana, o objeto do compliance é o risco, e os riscos normalmente, é o que a gente aprende, os riscos relevantes para a organização ou para seus gestores. Já a LGPD, ela traz como objetivo fundamental a proteção dos direitos e liberdades e da privacidade do titular. O próprio parágrafo 1º do artigo 50 traz essa questão ao referenciar as boas práticas, ao prever que o controlador e o operador devem levar em consideração no tratamento de dados uma série de condicionantes, mas pensando sempre no tratamento dos dados do titular. Esse viés, no caso do compliance, de atentar aos riscos da organização e dos seus gestores. E no caso da LGPD, de estar, num primeiro momento, focado na proteção do titular, ela traz algum complicador ou alguma questão que a gente tem que ficar atento?
Muito obrigada. Antes de mais nada, bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer em seu nome, Giovanni, pelo convite. Um grande prazer estar aqui, ainda mais para falar de um assunto que eu considero tão relevante. Falar em compliance de dados hoje é falar de um assunto que vai abranger praticamente todos os agentes econômicos, ainda que em diferentes proporções. Ao contrário do que se pensa, o compliance de dados não é apenas aquele compliance digital, mas a gente tem um agente econômico que tem lá uma listinha física com dados de clientes. Obviamente, o seu tratamento de dados estará abrangido pela LGPD. A grande questão é que quanto mais os agentes econômicos eles exercem suas atividades no mundo digital, quanto mais tratamentos são operados também nesse meio, quanto mais a gente vai agregando tecnologias, e aqui a questão, por exemplo, de inteligência artificial a esses tratamentos, a gente vai tendo novas aplicações e ao mesmo tempo novos riscos. Aqueles que estavam aqui de manhã ouviram um comentário que é muito comum em relação a dados, que é o de que eles seriam o novo petróleo, mas há muitos que dizem que eles podem ser também o novo plutônio, porque dependendo da forma como eles são utilizados, obviamente os resultados podem ser muito diferentes. Isso já mostra a importância realmente de uma proteção de dados e o papel do compliance nesse tipo de estruturação. E quando a gente fala então em riscos, é muito interessante a gente pensar que sim, a LGPD ela tem por finalidade proteger os titulares de dados, mas muito hoje se tem comentado uma espécie de dimensão coletiva dessa proteção. Ela sim tem por objetivo proteger a autodeterminação, ou seja, os titulares de dados por uma perspectiva mais individual e mais relacionada ao controle que cada um tem que ter dos seus próprios dados, mas vejam, ela está hoje envolvida e relacionada com vários outros direitos fundamentais da mais alta importância. Aliás, é bom lembrar que hoje proteção de dados é expressamente um direito fundamental. Foi acrescentado à nossa Constituição, mas que nem precisaria, já que o próprio Supremo já tinha reconhecido isso. É interessante trabalhar um pouco essas dimensões da proteção de dados, porque a partir daí a gente consegue projetar riscos distintos e mostrar como os programas de compliance precisam ficar atentos a esses riscos. Então vejam que além desse aspecto da autodeterminação, há um aspecto hoje de igualdade e não discriminação imenso. Tratamentos de dados, especialmente com utilização de inteligência artificial, têm sido utilizados hoje em grandes organizações para os mais variados assuntos. Eu sempre gosto de falar que na prática hoje a gente consegue terceirizar para sistemas algorítmicos uma parte considerável da atividade empresarial, desde recrutamento de empresário, precificação, hoje a gente já fala em cartéis algorítmicos e tantas outras questões. E a base disso é o negócio de dados. Quando a gente começa a imaginar o potencial de impacto, de discriminação, principalmente diante de vulneráveis e de minorias, as questões se tornam dramáticas do ponto de vista dos riscos. Há também hoje uma dimensão política e democrática imensa na utilização de dados, ou seja, de uma economia movida a dados, a gente foi evoluindo para uma sociedade movida a dados, para uma política movida a dados, em que cada vez mais negócios, que de certa forma são atividades econômicas, vão se acoplando a processos políticos. Aqueles que viram, por exemplo, privacidade hackeada sabem do que eu estou falando. Então, portanto, hoje, falar em danos e riscos relacionados à proteção de dados é falar em danos e riscos de uma tal magnitude que, em alguns casos, podem comprometer até mesmo a democracia. A responsabilidade civil hoje relacionada à proteção de dados, portanto, está se vendo às voltas com esse grande desafio de estar diante de riscos até então impensáveis. E vejam que não estamos falando aqui apenas no plano teórico. Aqueles que já tiveram a oportunidade de analisar o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral no caso da chapa Bolsonaro-Mourão, certamente devem ter visto ali as preocupações do tribunal em relação à indústria das fake news, do negócio de dados, que é a base dessa indústria, e da avaliação do tribunal no sentido de que haveria abuso com a responsabilização de todos os envolvidos. Então, hoje falamos aqui até em questões sobre, já que estamos falando de eleição, é um assunto do momento,
Né? Como é que se dá a relação entre agentes econômicos que participam dessas eleições, partidos políticos e candidatos, inclusive do ponto de vista de avaliação de riscos e dos compliances que se esperam de cada um desses entes. Então vejam, estamos falando aqui de riscos que são muito grandes e que, a depender do caso, inclusive, vem ensejando uma nova outra linha de discussão, que é a linha das incertezas. Porque se estamos falando de riscos, ainda estamos falando de questões que podem ser minimamente previstas e gerenciadas, e daí, portanto, estarem no foco de um programa de compliance. Já se estamos falando de incertezas, em princípio estamos falando daquilo que sequer é conhecido, sequer pode ser previsto. E daí uma preocupação muito grande, principalmente no caso de utilização de dados com inteligência artificial, para que haja uma margem também para essas incertezas, para o que se chama o princípio da precaução. Vejam, estamos diante então de um mundo em que os dados se tornam cada vez mais importantes e cada vez mais transversais. Eu conversava isso com o Giovanni. Se hoje um grande agente econômico vai fazer um programa de compliance, é praticamente impossível numa área que não dialogue diretamente com o compliance de dados. Se eu for fazer um compliance sobre a questão dos empregados, bom, dados de empregados, especialmente dados sensíveis, é um dos grandes focos hoje de proteção. O mesmo acontecendo com praticamente todas as áreas. E aqui é o que o Giovanni muito bem colocou. Estamos diante de algo que precisa ser pensado com cuidado, porque os riscos vão variar muito conforme o tipo de atividade, conforme o porte do agente. Não há propriamente soluções prontas ou fórmulas de ouro. E muito menos, quando temos uma política, como o Giovanni falou, padronizada e que não se atente para a avaliação de risco. Aliás, na parte de dados, me parece que o compliance ele potencializa todas as grandes discussões mais gerais sobre compliance, porque é um programa que tem que ser permanente, não basta avaliar o risco, esse risco tem que ser monitorado, a fim de que os programas possam se estruturar, se adaptar, evoluir, responder a problemas e a falhas que eventualmente tenham sido identificadas. Me parece que aqui a dimensão operacional do que eu chamo de dever de diligência dos administradores, no sentido de criarem uma organização que seja compatível com o risco que a instituição adota, é ainda fundamental, assim como as discussões sobre os parceiros, porque, para efeitos da LGPD, como nós sabemos, pouco importa se o agente coletou ou não dado. E normalmente o que a gente tem visto é que esses negócios de dados costumam envolver muitos agentes. Então, se já é um tema recorrente no compliance, o cuidado que se tem que ter com contratantes, com maior razão, isso deverá acontecer também ao falarmos de questão de dados. E repito aqui, não há questões simples. Uma última observação também para não tomar muito do tempo. Até algo que muitas vezes se fala, olha, a LGPD, ela quis agora colocar o titular de dados no centro da equação, ela se baseia essencialmente no consentimento. Hoje, todos que estudam a matéria sabem dos riscos dessa base legal, principalmente porque ela exige um consentimento altamente qualificado, que dificilmente terá como acontecer em diversas situações nas quais o titular de dados não tem como compreender de fato a dimensão desse consentimento. Então, esse é um pequeno exemplo para mostrar que até aquilo que parece simples, olha, aqui o titular consentiu, a depender do caso, aquele consentimento não terá validade. E, portanto, até essa discussão sobre as bases legais, como tratar dados e todos os demais aspectos precisarão ser objeto de uma análise muito atenta. Então, também já concluo aqui essa rodada, claro, aguardamos aí as próximas. Muito obrigada. Muito obrigado, professor. Incertezas faz parte da questão que eu vou direcionar agora ao professor Lucas também. No âmbito do complexo digital, tradicionalmente, nós trabalhamos com várias normas e riscos que impactam a questão da tecnologia digital, ambiente eletrônico, entre outros. O complexo digital já trabalhava com essas normas antes da existência da LGPD, da vigência. A LGPD rapidamente se transformou, pelo seu impacto, na principal norma nesse âmbito de atuação.
Como você vê a interação entre essas normas, né, de direito digital, e se puder também, referindo aí rapidamente sobre o impacto de um provável impacto, aí falando sobre incertezas, da regulação de inteligência artificial que está em andamento e das novas regulações que a NPD nos prepara e tem na caminho. Bom dia a todos e todas. Agradeço também a participação nesse evento. Para a NPD é uma oportunidade de ouro poder dialogar com tantas pessoas qualificadas, né, que vão ter um papel estratégico em seus setores específicos. Então, obrigado à organização do evento, aos colegas de painel. É especialmente bom ter a professora Ana como colega e não necessariamente avaliando a minha tese de doutorado aqui. Recentemente ela participou da minha banca, então eu me sinto um pouco mais tranquila nesse momento. Bom, são perguntas muito interessantes, assim, né? Eu acho que a NPD, com os seus 2 anos, e a LGPD comemorando 4 anos de existência, né? Ainda representam diversos desafios, né? Eu acho que os desafios de conformidade pelos quais os agentes de tratamento vocês passam não são alheios à própria instituição, né? A gente tem como um dos objetivos estratégicos da NPD justamente a promoção da privacidade e cultura de proteção de dados no país, para além dos processos fiscalizatórios, dos processos de tratamento de incidentes de segurança, né? Então, a gente tem buscado se inserir nesses diferentes cenários de regulação de diversas maneiras, né? Então, o mote da regulação responsiva, por exemplo, nos traz para participar desses eventos, para dialogar, para privilegiar consultas públicas, tomadas de subsídios, análise de impacto regulatório, né, de qualquer um dos regulamentos que a gente visa a publicar, justamente para ter esse subsídio da sociedade e buscar uma harmonização melhor, que talvez não seja perfeita, mas que seja um equilíbrio de interesses ali entre os diferentes agentes envolvidos, né? Então, imagino que várias das organizações que vocês representam já tenham participado de algumas tomadas de subsídios, reuniões técnicas, consultas públicas, né? Atualmente, se você abrir o site da NPD, você vai ver várias em andamento para tratamento de alto risco, para definição das normas de dosimetria, né, do processo de fiscalização. Hoje, a gente teve a abertura de uma tomada de subsídio sobre um enunciado que a NPD visa a consolidar, né, relacionado às hipóteses de tratamento de crianças e adolescentes, que são áreas particularmente sensíveis, né, na interpretação legislativa. Então, tudo isso a gente busca harmonizar com um cenário não só legislativo existente, né, que a gente sabe que a LGPD é uma norma em termos materiais muito transversal, é uma norma que regula as atividades do setor público, privado, dos mais diferentes setores, com as suas particularidades, com as suas questões próprias, né, mas também institucional, né? A gente busca o diálogo com todas as outras autoridades regulatórias, né? Se eu, por exemplo, for falar sobre Open Banking, Open Finance, com certeza a NPD precisa dialogar diretamente com o Banco Central e assim como outras agências regulatórias nas suas áreas específicas, né? Então, não é um processo fácil. A gente está observando na eventual regulamentação da inteligência artificial no Congresso Nacional esse mesmo desafio, né, que de regular uma tecnologia que é tão transversal em diferentes setores. Alguns deles, o que mais preocupam, né, são justamente os que são intensivos no tratamento de dados pessoais, mas a inteligência artificial, por exemplo, não se aplica somente ao tratamento de dados pessoais. Mas com certeza a gente está observando esse processo de perto, principalmente os modelos de governança que estão sendo adotados, né, ou estão sendo sugeridos à Comissão de Juristas do Senado, né. A gente tem 3 PLs em curso, mais um possível anteprojeto saindo do forno aí, até o final do ano sobre inteligência artificial. Então, como órgão regulatório que tem um interesse muito grande, né, nesse tipo de tratamento de dados, a gente está atento. Não existe um posicionamento institucional
operacional para eu trazer aqui para vocês, né, a respeito desses modelos de governança, do modelo de regulação específico. Mas, por exemplo, uma das sugestões que a nossa Coordenação Geral de Normalização fez para a agenda regulatória do próximo biênio, né, é justamente a regulação de inteligência artificial. Então, esse é um tema que está no topo das nossas preocupações, com certeza, e é algo que vai estar presente nos próximos anos. E eu queria dizer que a gente também compartilha de alguns desafios de compliance, assim como vocês, né? Então, a própria NPD também, eu integro de maneira mais ou menos informal o nosso GT de compliance, e como instituição a gente tem uma particularidade, né? A gente está atualmente vinculado à Presidência da República, se transformando em autarquia, utilizando de uma infraestrutura extremamente diversa. A gente utiliza sistemas da CGU, sistemas da AGU, sistemas da Presidência da República. Nosso operador da maioria desses sistemas é o CERN, mas a gente também utiliza sistemas da Microsoft. Aí imagina o desafio de compliance para lidar com a gestão desses diferentes sistemas por órgãos que também são autônomos, que também têm a sua própria gestão dessas medidas. Então, compadeço, estamos juntos e espero que a NPD possa contribuir para esse processo de vocês também nos próximos anos. Obrigado. Obrigado, Lucas. Segurança jurídica certamente é um aspecto bastante importante na nossa atuação. E saber que vai sair uma norma, uma normativa sempre vai nos ajudar aí no futuro, embora os gestores se deparem com isso a cada pouco tempo, né? Novas normas entrando para a gente adaptar os nossos sistemas de gestão. Bom, uma pergunta um pouquinho mais técnica agora para a gente finalizar esse nosso primeira rodada, né? Caio, qual a maior dificuldade que as empresas possuem nessa transição de um projeto de adequação à LGPD para um programa de compliance de dados, não um programa de proteção de dados? E claro, trazendo aqui as dificuldades, né, do próprio mercado com relação à aplicação, e aí a gente com certeza está alinhado com provavelmente a maior dificuldade do próprio sistema de gestão de compliance, que é a implementação, que é a efetividade dele, né, torná-lo efetivo, torná-lo real. Se tu pudesses também, aí, nesse teu tempo, comentar na tua experiência, os impactos, né, de um novo, né, um impacto do compliance de dados nos sistemas de compliance já existentes. Como é que foi essa transição aí com a adaptação dos sistemas já existentes? Bom dia a todo mundo. Primeiro é um prazer enorme estar compartilhando um pouquinho da nossa experiência aqui. Acho que nós passamos por algumas fases, né, quando a gente fala sobre a aplicação prática de um programa de privacidade. Acho que, no primeiro momento, né, eu faço alusão àquela figura do iceberg, onde a gente olhava a ponta do iceberg e nós tínhamos a política de privacidade, a política de cookies, né, e o contato bem carregado de dados, o GDPR. E aí o mercado, durante muito tempo, pelo menos 4 anos, vem discutindo como elaborar esses instrumentos. E aqui o Dr. Giovanni ele trouxe algumas vezes. O elaborar não é algo relativamente difícil, até porque a própria NPD ela traz para a gente vários instrumentos que nos orientam, posicionamento, ela vem fazendo um trabalho de mostrar para o mercado o que nós precisamos fazer, então a gente não está nadando no escuro. Tá? Então acho que isso nos ajuda bastante. Entretanto, o mercado agora está discutindo as auditorias dos seus programas de privacidade. Então, ou seja, o programa ele tem se tornado algo efetivo, e a gente sabe muito bem, assim como os exemplos, também tem o filho, eu sei que não é simplesmente dar para ele um guia que ele vai seguir, né? Muito pelo contrário, assim é a fase. Então, o mercado vem discutindo essa questão sobre a efetividade do programa de privacidade. E aí é onde está de fato a dificuldade das empresas, né? Como a gente vai dar vida ao nosso programa de privacidade?
No final do dia, a gente tem um trabalho muito grande para disseminar a cultura. Afinal, no dia que a gente investir em sistemas de segurança, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, porque quando a gente fala sobre segurança, a gente automaticamente faz uma ligação na cabeça entre um software, mas não é só um software, longe disso, o software é a parte mais fácil, né? E então, vamos discutir um pouquinho aqui os desafios para fazer isso funcionar, tá? Quando eu falo sobre aplicação prática, eu gosto de falar de um processo que a maioria das empresas tem dificuldade. É o que a gente chama de privacy by design. Tá? Então, muitas empresas têm dentro dessa estrutura uma área de desenvolvimento, tem uma área de inovação. Imagino que alguns de vocês têm isso dentro da empresa. Tá? E como a gente aplicar na prática uma avaliação de riscos de segurança e proteção de dados dentro dessas áreas que tem por natureza a inovação, a agilidade, acompanhar o mercado. Então, eu vi muitos clientes aqui que eles têm aquelas incubadoras de startup. Então, acho que a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o pessoal da startup está o tempo todo querendo inovar, querendo fazer coisa nova, aquela questão disruptiva, né? E como a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas entendam que a proteção de dados é algo importante. Eu já acompanhei empresas onde, agora trazendo ainda um pouquinho mais para o aspecto prático, eles faziam reuniões diárias com esses times de desenvolvimento para garantir que dentro da esteira de desenvolvimento da empresa, todos esses aspectos fossem observados. Com o tempo, isso não precisou mais ser diário. Afinal, eles conseguiram enraizar essa cultura, essa ideia, essa iniciativa dentro da cabeça daqueles profissionais. Isso acabou ficando automático. Então, o que eu trago aqui para vocês é uma dica, depender da sua empresa. Mas veja, semana passada, agora até fazendo um link, né, com a questão do programa de integridade, a gente estava discutindo uma empresa que cadastra aproximadamente 200 fornecedores por mês, né, a inclusão de aspectos de privacidade dentro do processo de due diligence. Então, como nós conseguimos adaptar um processo de due diligence, que já é muito importante, principalmente, né, para quem aqui trabalha também com a questão da lei de corrupção, como que a gente consegue inserir esses aspectos de privacidade dentro da avaliação desses fornecedores e que não aumente em 30 dias o prazo para cadastrar esse fornecedor. Estou vendo muita gente balançar a cabeça aqui, né? Acho que ninguém sofre com isso. Então, aí que está a aplicação prática. Tá? A gente tem que discutir muito isso, a gente precisa muito da NPD para poder nos ajudar. Recentemente o CNJ soltou um provimento e dentre as obrigações que o CNJ impõe aos cartórios é fazer uma auditoria dos terceiros que tratam dados pessoais em nome dos cartórios. Tá? Então, eu acho que o principal, né, que eu tenho aqui a trazer para vocês é justamente essa reflexão sobre aplicação prática, porque cada vez mais a gente vai passar a falar sobre auditorias, sobre fiscalização e não mais sobre a elaboração. Acho que quem ainda está falando sobre elaboração de instrumentos está um pouquinho atrasado. Muito obrigado. Antes que a gente passe para a segunda rodada, vocês gostariam de mais algum comentário complementar sobre o tema? Eu manifestei, não sei se os colegas querem antes, mas é que eu, além de avançar esse professor de direito comercial na 15, eu estava ouvindo falar e eu estava pensar em desafio prático. Se vocês forem pensar assim, estou vendo os advogados lá de escritório, o principal ponto que eu sinto que é um desafio para as empresas para mudar a chave de proteção de dados, até o Marcelo pode confirmar também, a área comercial. Ou seja, as empresas estavam habituadas com estratégias comerciais que têm uma difícil adequação com a lógica da LGPD, o retargeting e outras tantas práticas que a gente tem. Então, coisa simples, né? Vamos pensar ali em empresas distribuidoras, estão acostumadas a ir em feira,
ter lá, pedir lista de clientes, etc. E o pessoal que trabalha na área comercial tem a certeza que aqueles dados são deles. São meus, eu levo para onde eu for. Então, eles mudam de empresas, obviamente, faz parte do fim da carreira de cada um, só que a gente se depara, né, pós-LGPD, com uma pessoa que tem um pendrive, um servidor externo com sei lá quantos milhares de nomes, etc., que ele quer usar para vender o produto da outra empresa. A gente começa a tentar entender de onde surgiram esses dados, quem, se tem alguma base legal, e na parte comercial, que base legal que a gente vai usar? Legítimo interesse? A gente já tem uma discussão que a gente adora fazer academicamente, mas na prática, como é que a gente vai fazer? A pessoa diz, não, mas olha só, eu tenho direito de fazer isso, porque tem direito, tem que estar escrito em algum lugar, né? Então, tem aqui, e tem especificidades, por exemplo, a área comercial na área da saúde lida com produtos que são registrados na Anvisa, etc., que tem regras de rastreabilidade, etc. Então, tem estados que têm algumas regras para emitir nota fiscal de um determinado jeito ou de outro. Então, envolve uma série de complexidades que aquelas empresas que não têm a percepção de fazer proteção, né, de criar um sistema de compliance mesmo com uma avaliação de riscos, passa batido, né, porque tem vários detalhes. Vocês já pararam para tentar refletir como é que a gente organiza, do ponto de vista da LGPD, uma empresa que tem todo o setor comercial que usa o WhatsApp para organizar toda a logística dos produtos? Já param para pensar o que é na área da saúde? Estou vendo um colega que pessoal da área da saúde que fica mandando, pessoal, uma cirurgia, vocês não têm ideia para onde os nossos dados passam. Vão para o WhatsApp de uma centena de pessoas só para organizar a logística. Porque tem uma emergência, por exemplo, aqui em São Paulo, no interior, não sei onde, o cara tem que ter os produtos lá, ele precisa avisar um monte de gente e está indo nossa ficha do hospital, nosso raio-x, nossos dados estão rodando. Então, como é que a gente estrutura isso? Como é que organiza? Então, a lei de proteção de dados, enquanto lei, eu não acho tão complexa de entender. Eu acho assim, houve leis mais complexas, mas a prática, os desafios que a gente tem na prática são bem complexos. Porque não tem resposta sim ou não. Às vezes é literalmente, olha, a lei não responde isso, a gente tem que pensar. Então, até tivemos conversas já com em outro evento da área da saúde que tinha colegas da NPD, o Lucas estava também, a gente discutiu esse ponto, mas a parte de autorregulação que a gente vai discutir, eu acho que vai assumir um papel importante nesse processo. Muito obrigado. Um comentário mais sobre o nosso primeiro. Por favor. Eu acho que isso que o Giovanni falou é muito interessante, porque muitas vezes o que a gente percebe é exatamente isso. Você tem uma lei, mas você tem práticas comerciais que são contrárias ou diferentes à lei e que precisam ser modificadas. E diante da questão que você colocou do privacy by design, às vezes você tem a tecnologia desenhada para extração de dados, ou seja, não é nem que ela seja em conformidade à legislação, ela na verdade é desenhada para diretamente violar a legislação. E a gente precisa realmente superar isso se a gente quiser uma efetividade dessa proteção de dados. E aqui também um detalhe que o Giovanni mencionou sobre a questão de base de dados. Muitas vezes eu já vi os econômicos dizendo, olha, mas essa base de dados é anterior à LGPD. Em primeiro lugar, que o fato de ser anterior à LGPD não quer dizer que antes aquilo era terra de ninguém. Sobre vários aspectos, né, a LGPD simplesmente operacionalizou uma série de direitos e garantias que já vinham de direitos da personalidade, Código do Consumidor, direito do trabalho e tantos outros aspectos. E, ainda que a base seja anterior, a partir do momento em que ela é compartilhada ou trabalhada já sobre a égide da LGPD, nós estamos diante de um tratamento de dados à luz da LGPD. Então, não há realmente aqui nenhuma justificativa minimamente plausível para a gente não tomar esses cuidados. Muito obrigado. Podemos passar para a segunda rodada. Bom, na nossa segunda rodada nós temos como tema segurança da informação, incidentes, frameworks
tentar falar um pouquinho sobre a ISO e, enfim, outras questões relacionadas à segurança. Eu só queria lembrá-los que no dia 10, sábado, nós teremos, durante o segundo Seminário Internacional de Privacidade e Proteção de Dados, 2 momentos nos quais esses temas também serão tratados. Um workshop, um plano de resposta a incidentes, com o professor Giovanni, e aqui nesse mesmo local, aqui no auditório, gestão de crise e resposta a incidentes de segurança com o professor Marcelo Crespo e mais algumas pessoas que eu anotei aqui, mas não estou conseguindo ler a minha própria letra. Então vamos passando. Exatamente, para ninguém entender. Exatamente. Eu também não entendi. Então, nessa segunda rodada, gente, professor Giovanni, a LGPD é uma norma de governança mais ampla do que a segurança da informação. Porém, certamente são conceitos inseparáveis, né, e com práticas bastante comuns. A LGPD tem, inclusive, uma seção específica na qual é dedicada ao tema da segurança e do sigilo de dados, na qual impõe diversas obrigações aos agentes de tratamento. A ISO mesmo, né, trabalha de forma conjunta esses temas na família 27000. Né? Você poderia nos comentar um pouco sobre a importância da segurança da informação para o compliance digital e, enfim, se for possível também, diante do tempo, como a ISO trabalha essas questões? Como eu meti na última parte final, eu falei muito, eu vou tentar ser mais breve para deixar meus colegas falarem, mas segurança da informação é um típico pilar, digamos assim, desse aspecto da implantação, da adequação, enfim, do desenvolvimento de um sistema de compliance de dados, que é uma peculiaridade dessa lei. Ou seja, a gente, quando vai trabalhar nas empresas a respeito disso, tem sempre o desafio que é o setor de TI da empresa. Não sei qual é a experiência dos colegas, mas foram trágicas as nossas primeiras experiências com o setor de TI das empresas, porque eles não tinham uma preparação específica para essa parte de segurança da informação. Eu sou advogado, né? E, portanto, eu entendo de direito, mas antes de advogar eu programava, eu gostava de programar. Então, alguma coisa eu entendo, e por vezes eu me encontrava numa situação de ter que, olha, a gente precisa fazer isso aqui, né, e o pessoal precisar de ajuda. Então, o primeiro ponto é, segurança da informação é um ponto fundamental. E nós, advogados, nem por lei, nem por experiência, deveríamos estar à frente dessa discussão numa empresa. A gente pode conversar com o setor de TI, dizer o que são as melhores práticas, mas a gente precisa de apoio técnico mesmo para lidar com esse ponto. Nesse sentido, eu acho importante ressaltar a importância da interdisciplinariedade. A ISO, quando fala de segurança da informação, a família ISO, né, são mais de uma, são 7, tantas, ISO, reforça muito a importância de avaliação de risco. Mas, de novo, como é que eu vou fazer avaliação de risco se eu não domino a parte de TI específica? Vou dar um exemplo prático. A empresa tem um sistema, um data center próprio nas nuvens. Dependendo da resposta para essa pergunta, eu tenho toda uma estrutura de riscos de segurança que são diferentes. Então, não é que tem assim um manual, se vocês pegarem a ISO, não está escrito, a sua empresa deve, fazer a política X, na política tem que ter isso, não está escrito desse jeito. Está escrito que a gente tem que fazer uma avaliação de risco e entender quais são os riscos específicos. Da mesma maneira que quando a gente faz uma avaliação de prevenção à corrupção, tem alguns dados que são financeiros que eu preciso dominar, quando a gente vai falar de LGPD, a gente precisa entender da parte informática, da estrutura de TI, para a gente poder falar sobre segurança da informação. Então, quando a gente faz a avaliação de risco inicial, tão importante quanto o mapeamento de dados, é o inventário também dos softwares, de toda a parte de estrutura de TI que a empresa tem. Não sei qual é a experiência dos colegas, mas as empresas com as quais a gente começou a fazer esse trabalho não tinham esse inventário pronto. A gente teve que começar a falar com o pessoal de TI para dizer como fazer. E no processo o pessoal se dá conta da quantidade de softwares que tem. Porque a gente tinha aquela pergunta, vocês trabalham com dados? A resposta é assim, não. O processo de adequação da política de privacidade do WhatsApp ao longo do ano passado e esse ano. Né? Então, a gente
como um órgão muito recente, com mais ou menos 70 servidores, um orçamento bastante restrito, a gente está tentando priorizar quais fogos apagar primeiro, né? E esses têm sido os principais, inclusive essas preocupações relacionadas a incidentes de segurança. Está na nossa agenda regulatória para esse biênio iniciar o processo de regulamentação dos comunicados de incidentes de segurança, né? Atualmente a gente tem orientações no nosso site que recomendam as boas práticas relacionadas a isso na comunicação de incidentes. A LGPD tem alguns dispositivos sobre isso. Não significa que a falta de regulamentação não gere obrigações para o agente de tratamento relacionadas à segurança da informação. Elas já devem ser procedimentalizadas de acordo com as especificidades da sua própria instituição, desde já. E isso a gente está atento quando a gente recebe, por exemplo, um comunicado de incidente de segurança, à realidade dessa instituição. A gente já recebeu comunicados da Administração Pública Federal, dos casos do PIX, né, que envolveram milhões e milhões de usuários, e a gente já recebeu um comunicado de incidente de segurança de um cartório de uma cidade do interior de 10 mil habitantes que teve um computador furtado. Ambos são comunicados de incidente de segurança, dizem respeito a bases de dados, alguns mais sensíveis que outros, mas a gente entende que existe uma diferença na forma de tratamento, no risco para o titular, né, nas boas práticas de recomendação que a gente pode dar para esses diferentes agentes. Então a gente está atento a isso, né? Então a NPD tem um fluxo de recebimento desses comunicados junto à Coordenação Geral de Fiscalização, que consulta a minha unidade, né, que é a Coordenação de Tecnologia e Pesquisa, sobre os aspectos mais técnicos desse incidente de segurança. Então a gente vai avaliar, por exemplo, quais bases do tripé da segurança da informação foram afetadas. É a confidencialidade, é a disponibilidade dos dados, é a integridade dessa base de dados, foram os 3, 2, quais medidas haviam já implementadas, né, pela organização, como ela reagiu ao incidente, havia uma equipe responsável para a resposta a esse incidente, existia um plano de resposta a incidente. A gente já observou diversos casos, né, algumas organizações extremamente maduras, mas em relação à resposta a incidente, extremamente imaturas, né? Então não necessariamente o tamanho da organização, o risco dos dados tratados, né, a natureza, a sensibilidade dos dados tratados tem se refletido nas respostas a esses incidentes. Né? Então, para além da via, né, da fiscalização, da dosimetria de penas e pensar num possível canal de responsabilização por negligência, imprudência desses agentes de tratamento, a gente também tem pensado nesses despachos, no tratamento desses incidentes, em como orientar boas práticas de segurança da informação, inclusive para que eles nos contem mais sobre como esses incidentes estão ocorrendo, de acordo com cada organização. E também a gente monitora esses mercados, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que um ataque sofrido por uma organização tem um perfil muito parecido de outro ataque de outra organização, e a gente começa a mapear tendências, né, de incidentes de segurança muito comuns. E isso também orienta a nossa atuação em termos de promoção de cultura de privacidade e proteção de dados em relação ao que é mais estratégico. Por exemplo, ataques de ransomware são muito frequentes hoje em dia, né? Então, imagino que os nossos colegas aqui vão ter mais experiência prática, às vezes já passaram por algum episódio parecido. E a gente percebe que talvez seja mais estratégico atuarmos em certos setores, com certos ataques, com orientações específicas para algumas organizações ou setores do que em outros. Muito obrigado, Lucas. Eu queria só quebrar um pouquinho a nossa dinâmica aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir depois na terceira rodada, mas eu queria deixar registrado aqui um agradecimento pela atuação da NPD, porque quando a NPD foi criada de fato há 2 anos atrás, a dinâmica da criação e o fato de não ter uma estrutura fazia com que todos nós imaginássemos que não ia acontecer muita coisa. E a realidade desse último ano, dos últimos 2 anos,
é que a NPD se constituiu numa referência já, no mínimo, latino-americana, se não internacional, pela produção de materiais e de conteúdos, pelo trabalho que ela está fazendo. Então, queria deixar registrado aqui um agradecimento, especialmente aos servidores da casa, que estão realmente fazendo um trabalho fantástico. Mas vamos lá, vamos na sequência. Professora Ana, incidentes de segurança não são somente aqueles gigantescos vazamentos de dados pessoais que nós vemos todos os dias, todas as semanas na imprensa. Incidentes podem acontecer mesmo em situações corriqueiras, para quais as organizações normalmente acabam não dando a devida atenção ao processo. Planos de resposta a incidentes devem existir somente em caso de vazamentos criminosos. E retornando aí ao tema da regulação que a gente tinha tratado pela NPD, enquanto não ocorrer uma regulação mais específica no tema segurança, em especial quanto a tecnologias e medidas de segurança a serem adotadas pelas organizações, como essas organizações devem agir, né, de uma maneira preventiva? Vamos lá, que é bastante coisa aqui, né? Mas eu acho que o primeiro ponto é a gente entender a amplitude do incidente de segurança, porque como o Lucas muito bem colocou, não é só a questão da confidencialidade. Isso envolve também a integridade dos dados, que podem ser adulterados, né? Isso envolve ou perdidos, deletados, isso envolve também, em muitos casos, a disponibilidade. Então, veja, do ponto de vista do agente de tratamento, as consequências disso podem ser muito sérias. É por isso que esse aspecto é tão central. Se ele é vítima de um ataque ransomware, ele simplesmente pode parar de funcionar, a depender da extensão daquele ataque. Isso sem falar também das responsabilidades civis, administrativas, etc. Agora, claro, existe uma justificativa para a gente priorizar esses ataques criminosos que acabaram já se tornando uma prática, não é? Então, se compliance e a gestão de riscos, a gente brinca que hoje o incidente de segurança nessa modalidade ele está quase saindo da categoria risco e entrando na categoria certeza, né? Ou seja, então a questão é quando isso vai acontecer e isso, claro, impõe a esses agentes de tratamento um nível de cuidado e de diligência ainda maiores. Do ponto de vista de ataques criminosos, eu acho que esse painel ele conversa muito com o painel que houve sobre a questão financeira, de fraude. A gente sabe que essa é uma disputa interminável. Por mais que a gente invista em tecnologia de segurança, há todo um investimento do lado do crime também para quebrar essas tecnologias. Me parece que aqui vai ser uma área em que a NPD vai poder acrescentar muito, esclarecendo para os agentes, em conformidade ao risco que cada um assume, que tecnologias são seguras ou não, até porque me parece claro que essas obrigações elas são de meio e não de fim. Então, os agentes de tratamento eles tomam aquelas precauções que são possíveis de acordo com a disponibilidade tecnológica e também de acordo com a disponibilidade econômica, porque essas tecnologias obviamente precisam ser execuíveis para esses agentes de tratamento. Agora, isso estamos falando de ações criminosas, que, embora não devessem ser a regra, acabam se tornando a regra. A pergunta que você coloca é muito interessante para mostrar que, para além desse aspecto, o que a gente percebe hoje é um número considerável de incidentes de segurança que decorrem de falhas organizacionais básicas. Não tem a ver propriamente com a tecnologia adotada para proteger os dados da instituição contra ataques hackers. Tem a ver muitas vezes com a utilização indevida de um aparelho, o exemplo que o Giovanni deu, a utilização, às vezes, de uma base de dados da empresa usando uma rede de internet que não é segura, perdas de pendrive ou equipamentos, às vezes até um envio equivocado de um e-mail com dados equivocados ou acessos. Então, o que a gente percebe aqui ainda, há aqui um caminho muito longo para as organizações lidarem melhor com a segurança de informação internamente. Se estamos falando de dados sensíveis, quem vai ter acesso a esses dados é todo mundo. A pessoa entrou ontem na organização e já tem esse acesso? Ou a gente vai criar camadas de proteção? Se é uma organização que lida com muitos dados sensíveis, aqueles dados vão ser acumulados em uma só base? Ou seria um procedimento de segurança interessante tentar fracionar essas bases
para que, diante de qualquer problema, os resultados de alguma maneira pudessem ser minimamente contidos. E ainda um ponto que o Lucas muito bem colocou, a resposta, ou seja, a necessidade de toda uma ação para prevenir esses danos, repito, não apenas voltada para ataques externos, ataques hackers, mas sobretudo para deslizes e questões que muitas vezes facilitam consideravelmente. E aqui um parênteses, né? O poder público deu um show de incompetência em recentes vazamentos de dados de cidadãos brasileiros, alguns importantíssimos dados de saúde. Porque, veja, quando a gente está falando de um vazamento desse, gente, presta atenção, a gente está falando de um dano que é irreversível, porque uma vez vazado, não tem como ser desvazado. E se corrompe um dos principais princípios da LGPD, que é o princípio da finalidade. Porque, muitas vezes, aquele dado que foi coletado para um procedimento de saúde vai ser utilizado para fins em relação aos quais a gente deixa de ter controle. Se isso chega, por exemplo, ao conhecimento de operadoras de plano de saúde, agentes que podem utilizar esses dados, por exemplo, para discriminar uma série de titulares de dados, ou seja, deep web, tantas outras questões que já temos visto aí. Então, há necessidade realmente de um reforço muito grande desse viés preventivo e de se pensar também no que fazer quando ocorre um incidente. Porque as organizações não podem ser simplesmente pegas de surpresa, sem ter um plano, sem saber como reagir. Porque se ocorre um incidente de segurança, qual foi a extensão daquele dano? É possível estimar o que fazer para mitigar esse dano? Quais são as medidas de comunicação, seja perante a NPD, seja perante os titulares de dados, seja eventualmente perante a imprensa, porque dependendo do agente, há necessidade de uma satisfação social, o que está acontecendo. Ou seja, muitas vezes a informação vai ser fundamental para que aquele dano que já ocorreu não se potencialize e não se estenda. Então, me parece que sim, há um grande caminho ainda a ser trilhado do ponto de vista organizacional, independentemente da questão dos ataques externos. Muito obrigado, professora. Vou passar imediatamente aqui ao Caio. Caio, toda organização, vocês me perdoem pelo chavão, mas é que tem chavões que já se incorporaram, né? Então, vamos lá. Toda organização será em algum momento vítima de incidentes com vazamento de dados pessoais, aquilo que todo mundo costuma dizer, né? Da questão de não se trata de o que, mas se trata de quando. Né? Quais são os principais elementos de prevenção que você entende serem absolutamente necessários para a proteção das organizações? Bom, respondendo a primeira pergunta, acho que a resposta é sim. Todo mundo vai ter um incidente envolvendo dados pessoais. Esses exemplos aqui que foram dados, né, acontece na prática. Semana passada, um amigo que está trabalhando em Portugal disse que eles reportaram um caso de um colaborador que foi para o bar e perdeu o computador no bar. Né? Então, esse tipo de coisa acontece. É engraçado, não é engraçado, é uma coisa que acontece. Né? Envio de e-mails errados. Acho que a gente explorou uma centena de casos que de fato acontece na prática. A gente acaba não prestando atenção nesses incidentes. Né? Agora, voltando, né, sobre as medidas. Acho que a primeira medida é ter um mapeamento adequado para você poder fazer o gerenciamento do risco. Quando eu falo mapeamento adequado, você identificar o fluxo de vida dessa informação dentro da sua empresa e, quando aplicável, fora da sua empresa. Né? A gente sabe que muitas informações, muitas atividades são terceirizadas. Então, vamos lá, vou dar o exemplo do RH. Eu já deparei com empresas, eu falei, não, a gente fez um mapeamento, o RH coleta os dados X, Y e Z. A gente pergunta, beleza, mas onde está armazenado? Então, foi uma empresa que faz processamento da nossa folha. Vocês já olharam o contrato dessa empresa, né? Essa empresa dá alguma garantia para vocês? Não, a gente não olhou. Então a gente precisa entender as medidas de segurança e o risco dentro da nossa empresa e também quando a gente terceiriza essa atividade fora da nossa empresa. Bom, dado isso, a gente vai conseguir fazer de fato um gerenciamento de risco. Né? Exemplo, se um colaborador perdeu um computador num happy hour, significa que a gente dá para ele um dispositivo, né? Um laptop, eventualmente um celular da empresa, que dá acesso às informações. Esse risco
está devidamente mapeado? E se não está mapeado, dificilmente você vai implementar uma medida de segurança adequada. Vou dar o exemplo da minha empresa, todo mundo trabalha com notebook. Se eu tentar conectar um pendrive no meu computador, já vai aparecer a mensagem de que eu não consigo fazer nada. Né? Algumas empresas dão celulares ou dão aquelas permissões, né, para que a gente possa utilizar o e-mail no nosso próprio celular. A nossa empresa impõe regras mínimas ali para a utilização desse dispositivo lá na nossa empresa. Se a gente quiser usar o nosso celular, a gente vai ter que passar por uma homologação de tipo de tecnologia, simplesmente por e-mail. Mas e o restante? Sabe que hoje, né, falamos aqui do comercial. Então, recentemente estava com uma empresa do setor de saúde, onde o time comercial está o tempo todo no WhatsApp, nos grupos. Como que a gente controla isso? Então, é muito importante que esse mapeamento tenha sido feito de forma adequada, porque senão a gente vai cair no erro de falar assim, não, a gente contratou, muitas pessoas falam isso, nós contratamos um DLP. Mas, cara, primeiro você não sabe onde estão as informações, onde está o seu risco. Então, acho que essa é a primeira e principal medida, né, que a gente tem que colocar. Pelo contrário, né, no sábado a gente vai falar com o Dr. Giovanni, com o Emerson, com o Crespo, vamos falar um pouquinho sobre resposta a incidentes. Se nós não temos essas medidas básicas, dificilmente a gente vai conseguir apurar, de fato, quais foram os dados vazados, por onde vazou, se foi intencional, como vamos responsabilizar as pessoas que fizeram esse vazamento intencional. Então, vamos voltar, olhar direito esse mapeamento. Eu lembro de um cliente onde eles fizeram um mapeamento e depois se depararam com 16 servidores que não apareceram no mapeamento. Então, precisa voltar. A gente já voltou no nosso mapeamento, que foi feito há 1, 2 anos atrás, para avaliar se isso ainda é a nossa verdade. Será que nenhuma atividade mudou dentro da nossa empresa? Então, acho que como o chute inicial, até para não trazer spoiler, porque sábado o pessoal vai falar um pouquinho mais sobre medidas técnicas e resposta a incidentes. Acho que o chute inicial, vamos voltar ao nosso mapeamento e vamos olhar se isso está refletindo a nossa realidade. E se com base nisso que nós mapeamos, nós conseguimos fazer um gerenciamento de riscos efetivo dentro da nossa empresa. Muito obrigado, Caio. Nós já estamos em cima da hora aqui, mas a gente começou um pouquinho depois, então peço para vocês só mais alguns minutinhos para a nossa última rodada de encerramento, bem rapidinho. Eu tinha combinado aqui umas 30 perguntas a mais, mas enfim, acho que, né, se o pessoal puder rapidamente nessa terceira rodada, né, fazer as suas considerações finais, e se puderem tocar em algum tema que nós tínhamos de alguma forma pensado, que é a questão da autorregulação regulada, seria ótimo. Mas agora está aberta aí a palavra para os senhores. Vou falar rapidinho, eu acho que o que vem movimentando o mercado, todos nós aqui, é de fato a autorregulamentação, né? Hoje, porque a gente sofre falar que abrindo porta, por exemplo, diariamente os nossos clientes nos cobram medidas de segurança. Diariamente. Nós temos que apresentar essas medidas para podermos continuar prestando serviço. Então, acho que o mercado vem fazendo esse trabalho, quem atua com grandes empresas sabe muito bem o que é isso. Eu acredito que esse tema da autorregulação regulada é um dos mais relevantes da LGPD. Ela, de fato, é uma lei que deposita no compliance, nas boas práticas, nas iniciativas espontâneas dos agentes econômicos, uma esperança muito grande. E até por isso que ela vem fazendo, eu faço minhas também as palavras no sentido, né, de elogiosas a atuação da NPD. Ela vem fazendo a sua parte, porque nós sabemos também que esse compliance não acontece no vazio. Ele precisa de incentivos por parte do regulador, ele precisa de esclarecimentos, ele precisa de regulamentação, e nesse ponto a NPD tem tentado responder a todas essas demandas.
Então é fundamental que haja esse tipo de investimento, é fundamental que ele esteja conectado cada vez mais à ideia do Practice by Design, né? Porque de nada adianta a gente ter boas práticas e uma série de regras e recomendações se as tecnologias adotadas não só não viabilizam essas normas, como muitas vezes são antagônicas a essas normas, e levar em consideração sempre a questão do risco, do porte de cada agente, porque eu parto da premissa de que a gente não vai poder exigir desses agentes de tratamento aquilo que é impossível. A gente terá que exigir, e me parece que essa vai ser uma tendência da INPD também, o que é possível. Então, até voltando um pouquinho à questão anterior e fazendo um link já para concluir. Se a INPD hoje ainda não regulamentou adequadamente quais são as tecnologias de segurança que devem ser utilizadas para evitar ataques hackers, isso não quer dizer que os agentes devam ficar omissos. Eles devem avançar nesse tema, dentro do possível, dentro das suas limitações, mas pelo menos para mostrar que, mesmo diante de um cenário de dúvidas, de incertezas e de riscos, tomaram aquelas providências compatíveis com o risco da organização. Então, parece que essa parceria realmente tem tudo para dar certo, embora eu ainda concorde um pouco com o Giovanni, eu acredito que todos aqui, talvez no sentido de que para uma boa parte dos agentes econômicos, esses valores, essa compreensão ainda não esteja muito clara. Talvez ainda não se tenha entendido a dimensão do risco que está relacionado à proteção de dados e, mais ainda, a dimensão de valor agregado que pode resultar de uma boa política de dados. Nós não estamos nesse cenário atual, mas é um cenário possível, que eu considero desejável, um cenário em que agentes econômicos possam, inclusive, disputar por suas políticas de proteção de dados, oferecendo isso como um diferencial para seus parceiros, para seus clientes. Mas, por hora, antes da gente pensar nesse cenário ideal, acho que já estaria de bom tamanho a gente está fazendo o nosso dever de casa básico, o que certamente inclui a segurança da informação, mas não só. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, dizer que foi um enorme prazer estar aqui. E, claro, deixar um abraço muito carinhoso para todos aqui nesse painel. Muito obrigada. Eu queria dizer brevemente só duas coisas. Pela quantidade de ligações que eu recebo de tele isso, tele aquilo, eu tenho certeza que tem empresas no mercado que não entenderam ainda a importância do LGPD. Eu já, inclusive, desenvolvi um hábito que eu não tinha antes, e não está na minha agenda, nem atendo. Meus filhos chegam assim: ó, tá tocando seu telefone, deve ser um robô. Deixa ele falando sozinho. É sério, liga aí e fala com ele. Oi, Giovanni? Que é um alemão, fala português, é um robô. Então, primeiro, assim, temos grandes passos para dar, a gente precisa evoluir bastante. E, enfim, queria agradecer a presença de todos, né? Estou aqui como palestrante, mas como organizador do evento, estou muito feliz com o evento, feliz com o debate. Então, para não cansar vocês, agora que eu sei que tem um almoço e tem o lançamento do livro mais importante da feira, eu não vou atrapalhar o andamento. Recentemente, vou ser bem breve, mas queria contar um caso anedótico. Assim, né? O Sebrae de São Paulo apresentou uma pesquisa que eles fizeram para a gente, com, óbvio, né, um público-alvo deles, pequenas e médias empresas. E uma das perguntas de um questionário sobre a adequação dessas organizações à LGPD era uma pergunta aberta, né? Assim, você conhece a LGPD? Qual que é o nível de adequação à LGPD de vocês e tal? Acho que eles faziam essa pergunta pelo telefone. E eles chegaram até a categorizar, porque várias das respostas eram no sentido de: não, eu ainda estou no armário aqui no trabalho, mas as pessoas da minha família já sabem. Outras pessoas falam: sim, a gente é uma empresa muito diversa, a gente abraça todas as coisas da vez e tal. Então, assim, o trabalho que a gente tem que fazer em termos de conscientização dos titulares, mas também das organizações, é enorme. A gente está só começando, com certeza. Acho que eventos como esse denotam assim, a importância desse tema para a pauta, né, de compliance. E tocando um pouco nessa autorregulação responsiva, né, a gente está no curso de fazer uma regulação sobre transferência internacional de dados.
A NPD está privilegiando enormemente, né, discussões, pontos nessa agenda regulatória sobre normas corporativas globais, códigos de ética, né, setoriais. A gente acha que esse tipo de estratégia normativa tem uma importância muito grande, principalmente num modelo de regulação mais responsivo, né, não voltado somente para fiscalização sancionatória, né, mas sim como última medida. A gente entende que isso é extremamente importante. Eu também queria agradecer a participação aqui, foi um ótimo debate e a gente continua de portas abertas para participar de outros eventos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Eu ia avisar a respeito do lançamento do livro, então já está o aviso aqui para o pessoal. Então, um aviso, né, aqui no lançamento do livro do Giovanni, aqui às 12h30, já começou. E queria agradecer a presença de todos vocês por terem ficado conosco aqui com fome e até o final. E não cansados ainda, porque nós temos ainda mais 2 dias e meio de evento, então espero que não sejam cansados ainda. E agradecer muito a presença aqui dos nossos painelistas. Foi realmente uma aula, né? Gostaríamos de aprofundar todas as falas em um painel específico, quem sabe uma outra oportunidade. E é isso, pessoal. Muito obrigado por todos.